Os contos de fadas que marcaram a infância de milhões de pessoas nasceram em histórias muito mais sombrias. Hoje, você vai descobrir como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e o Príncipe Sapo surgiram em versões cheias de punições cruéis, vingança e decisões extremas. Histórias que foram suavizadas ao longo do tempo, até se tornarem contos infantis. Mas quando voltamos às páginas registradas pelos irmãos Grimm, encontramos narrativas muito mais duras e muito mais inquietantes. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. No início do século XIX, dois estudiosos alemães iniciaram um trabalho que mudaria a história da literatura popular. Seus nomes eram Jacob Grimm e Wilhelm Grimm. Os irmãos dedicaram anos a viajar pela Alemanha, coletando histórias transmitidas oralmente entre camponeses, famílias e comunidades locais. Essas narrativas eram antigas. Muitas delas circulavam havia séculos. Em 1812, parte dessas histórias foi publicada no livro Grimm's Fairy Tales, uma coletânea que se tornaria uma das obras mais influentes da cultura ocidental. Mas havia um detalhe importante. Essas histórias não foram registradas como contos infantis. Elas eram relatos populares que refletiam os medos, os valores e as tensões da sociedade europeia da época. E por isso, muitas delas eram muito mais duras do que imaginamos hoje. Para entender esses contos, é preciso compreender o mundo em que eles surgiram. A Europa dos séculos passados era marcada por dificuldades constantes. A pobreza era comum, a mortalidade infantil era alta e a violência fazia parte do cotidiano de muitas comunidades. Nesse contexto, histórias populares tinham um papel importante. Elas não eram apenas entretenimento. Eram narrativas usadas para ensinar prudência, alertar sobre perigos e reforçar valores sociais. Por isso, os contos frequentemente traziam punições severas para personagens que cometiam erros. A justiça, nessas histórias, raramente era suave. Ela era direta e muitas vezes brutal. Entre os contos mais famosos registrados pelos Grimm está Branca de Neve, conhecido no Brasil como Branca de Neve e os Sete Anões. Na versão original da história, a inveja da rainha é ainda mais intensa do que nas adaptações modernas. Quando descobre que a jovem princesa se tornou mais bela do que ela, a rainha decide eliminar a rival. Ela ordena que um caçador leve a princesa para a floresta e a mate. Mas não basta apenas eliminar a jovem. A rainha exige uma prova. O caçador deve trazer de volta os pulmões e o fígado da princesa. Esses órgãos seriam apresentados como evidência de que a ordem havia sido cumprida. E a história vai ainda mais longe. A rainha acredita estar comendo esses órgãos durante um banquete, convencida de que finalmente eliminou sua rival. Esse detalhe desapareceu completamente nas versões modernas da história. O final da história também é muito diferente da versão popularizada no século XX. Na versão registrada pelos Grimm, a rainha finalmente é desmascarada durante o casamento de Branca de Neve. E a punição que recebe é extrema. Sapatos de ferro são aquecidos em brasa. A rainha é obrigada a calçá-los. E então precisa dançar diante de todos os convidados. Ela dança e continua dançando até cair morta. Esse tipo de punição severa aparece em vários contos populares europeus, não como simples violência, mas como uma representação simbólica de justiça moral. Nos contos antigos, o mal raramente escapava impune. E agora só um recadinho rápido. Se você está gostando dessa história, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto
fortalece o nosso canal e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas agora. Vamos continuar essa jornada pelos contos sombrios dos irmãos Grimm. Outro conto famoso registrado pelos Grimm é Cinderela, a história de uma jovem maltratada que encontra seu destino em um baile real. Mas a versão original apresenta momentos muito mais duros. Quando o príncipe encontra o sapato perdido de Cinderela, ele começa a procurar pela dona do objeto. As irmãs da jovem veem ali uma oportunidade única. Se conseguirem calçar o sapato, poderão se tornar princesas. Mas há um problema. O sapato é pequeno demais. Então, uma das irmãs toma uma decisão extrema. Ela corta os próprios dedos do pé para caber no sapato. Outra irmã tenta o mesmo, mas corta parte do calcanhar. Por um breve momento, o príncipe acredita ter encontrado a jovem certa. Mas, ao cavalgar ao lado dela, percebe o sangue escorrendo dentro do sapato. A verdade logo aparece. O final da história também carrega um simbolismo forte. Durante o casamento de Cinderela, as irmãs aparecem na cerimônia, mas sua ambição não passa despercebida. Enquanto caminham ao lado da nova princesa, pássaros descem do céu. Eles atacam as duas irmãs e arrancam seus olhos. As duas permanecem cegas para sempre. Mais uma vez, o conto apresenta uma justiça direta e implacável, uma característica comum nas narrativas populares europeias. A história de Rapunzel também possui detalhes muito diferentes das versões modernas. Na narrativa original, Rapunzel vive isolada, em uma torre guardada por uma feiticeira. O príncipe descobre o local e começa a visitá-la secretamente. Durante um desses encontros, a jovem faz uma pergunta aparentemente inocente. Ela comenta que suas roupas estão ficando apertadas e pergunta por que seu corpo parece estar mudando. Essa frase revela algo importante. Rapunzel havia engravidado do príncipe, um detalhe que desapareceu completamente nas adaptações modernas do conto. Quando a feiticeira descobre o relacionamento secreto, sua reação é imediata. Rapunzel é expulsa da torre e o príncipe sofre uma punição severa. A feiticeira o empurra da torre. Ele cai em um campo de espinhos. Os espinhos atingem seus olhos e o príncipe fica cego. Durante anos, ele vaga sozinho, perdido pela floresta, até que finalmente reencontra Rapunzel. Somente então sua visão é restaurada. O conto termina com reencontro, mas não sem sofrimento. O conto O Príncipe Sapo também sofreu uma grande transformação ao longo do tempo. Hoje muitas pessoas lembram da história como um romance simples, uma princesa que beija um sapo e quebra um feitiço. Mas na versão registrada pelos Grimm, a situação é bem diferente. A princesa se irrita com a insistência do sapo e perde completamente a paciência. Em vez de beijá-lo, ela o pega com força e o arremessa contra a parede. No momento do impacto, o feitiço é quebrado. O sapo se transforma novamente em príncipe. Uma cena muito menos romântica do que as versões modernas costumam mostrar. Ao longo do século XX, essas histórias passaram por grandes transformações. Grande parte dessas mudanças aconteceu com as adaptações da The Walt Disney Company. Filmes como A Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Rapunzel e O Príncipe Sapo ajudaram a popularizar versões muito mais leves dessas histórias. Elementos violentos foram removidos, cenas sombrias desapareceram, e os contos passaram a enfatizar romance, aventura e finais felizes. Essas mudanças tornaram as histórias acessíveis para um público infantil, mas também criaram uma distância enorme
entre os contos populares originais e as versões que conhecemos hoje. Apesar das adaptações mais leves, o lado sombrio desses contos nunca desapareceu completamente. Nos últimos anos, várias produções resgataram essa atmosfera mais densa. Filmes como Branca de Neve e o Caçador exploram uma versão mais épica, sombria e visualmente intensa da história de Branca de Neve. Nessa adaptação, o conto deixa de lado o tom infantil e recupera elementos mais duros e perigosos presentes nas antigas narrativas europeias. Já o filme Os Irmãos Grimm apresenta um universo inspirado nas antigas narrativas populares europeias. Na história, Jacob Grimm e Wilhelm Grimm enfrentam criaturas e maldições que lembram os contos registrados por eles. Séries como Grimm reinterpretam os contos tradicionais dentro de um universo mais sombrio e investigativo. Na história, criaturas inspiradas no folclore europeu vivem escondidas no mundo moderno. Já Once Upon a Time apresenta uma abordagem diferente, misturando vários contos de fadas em um único universo narrativo. A série explora os personagens clássicos, mostrando novas camadas de suas histórias e destinos. Essas produções mostram que os contos de fadas continuam evoluindo, mas suas raízes permanecem profundamente ligadas às histórias antigas que inspiraram tudo. Quando olhamos para as versões originais dessas histórias, percebemos algo importante. Os contos de fadas não surgiram apenas para divertir. Eles nasceram como narrativas de advertência. Histórias que ensinavam prudência. Histórias que alertavam sobre perigos. E histórias que reforçavam valores importantes para a sobrevivência em sociedades antigas. Com o passar do tempo, essas narrativas foram suavizadas, mas suas origens continuam registradas nas páginas antigas dos contos populares europeus. E nelas encontramos um retrato muito mais intenso da imaginação humana. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo ajudou você a conhecer um pouco mais sobre as origens dos contos de fadas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e histórias que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual dessas versões originais mais te surpreendeu? Você já conhecia esses detalhes sombrios dos contos dos Irmãos Grimm? Ou sempre ouviu apenas as adaptações mais leves? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, ou Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.